Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, hoje nós queremos ver a devocional de número 27 com o tema Seu Batismo. Para isso eu convido você a dar pause no seu equipamento e ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, nos versos 13 a 17. Quando Jesus completou 30 anos de idade, ele deixou a sua casa, deixou o trabalho de José, seu pai, e então iniciou seu ministério público. Aliás, essa era normalmente a prática da cultura dos judeus. Aos 30 anos de idade, então, é que o homem iniciava de fato a sua vida. Quando ele tinha um ministério como Jesus a iniciar, fosse ele profético, fosse ele de qualquer natureza, 30 anos era a idade padrão. Mas antes de Jesus iniciar propriamente o seu ministério público, antes desse início, ele precisava primeiro passar por algo que chamava a atenção de todos os que habitavam nas regiões próximas do Rio Jordão. Àquela altura, João Batista já era muito conhecido. Ele já era aclamado como profeta por muitos. Multidões iam ao Jordão para receber o seu batismo. Até mesmo aqueles que o criticavam, aqueles que duvidavam da sua mensagem, corriam a ele e estavam próximo a ele enquanto ele anunciava a sua mensagem de arrependimento. Nós podemos dizer que rituais de passagem eram comuns naquele tempo. Então o batismo de João era um ritual de passagem, mas com um significado profético e espiritual profundo. O Bar Mitzvah, por exemplo, quando Jesus, aos 12 anos, foi levado ao templo para essa cerimônia, isso era uma cerimônia de passagem, que trazia também, continua trazendo até hoje, uma revelação de princípios espirituais excepcionais para a vida de uma família, de pais e filhos. Então o batismo era uma cerimônia como essa. João ele não inovou, ele não criou algo novo, ele não decidiu iniciar batismo em água como se fosse algo inexistente que nunca ninguém fizera. Ele não apresentou uma cerimônia nova, mas ele incluiu a uma cerimônia um elemento espiritual e moral fundamental, o arrependimento dos pecados. Agora, se o batismo de João era um batismo de arrependimento, por que Jesus se batizou se ele não possuía pecado do qual ele devesse se arrepender? Para entender isso, é importante prestar atenção em alguns detalhes desse episódio. A resistência de João em batizar Jesus, como nos revela o texto inicial, mostra a visão que João tinha de Jesus como alguém que não tinha pecado do qual se arrepender. Então João sabia quem era Jesus e sabia perfeitamente que Jesus não tinha um pecado para se arrepender. Mas Jesus, quando João tenta recusar isso, ele deixa claro que o seu propósito era cumprir toda a justiça. Da mesma forma como Jesus mais para frente declara no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,17, quando ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então é importante relembrar que o batismo era um ritual de passagem e que aquele era o momento em que o ministério de João Batista, como aquele que veio preparar o caminho do Senhor, tinha chegado ao fim. E agora algo novo estava começando. O quê? O ministério poderoso de Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Era como um terminar da velha dispensação e o início da nova. O tempo do império da lei agora era substituído pelo tempo da manifestação visível da graça. Então, quando vemos esse momento tão especial do batismo de Jesus, nós vemos mais uma vez a mão de Deus conduzindo a história
e fazendo com que nós possamos ver ali a transição gloriosa para a entrada da graça visível através da vida de Jesus, da sua obra redentora, a sua morte e a sua ressurreição.